Vamos a mais uma pauta aqui do 4x4. As bobagens do Lula, né? Até mesmo aliados estão preocupados com algumas declarações recentes do Lula. Em apenas uma semana, o petista soltou frases polêmicas e tocou em vários temas que são evitados normalmente por candidatos. Numa dessas falas, Lula defendeu que toda mulher deveria ter direito ao aborto no Brasil. Ele já tinha, 2 dias antes, criticado a classe média brasileira e seu padrão de consumo. Chegou a reclamar de quem tem mais de uma televisão, mais de um aparelho de televisão em casa. Para completar, o Lula defendeu a intimidação de parlamentares em suas residências, para que votem a favor de pautas defendidas pelo PT. Ele incentivou que os deputados e suas famílias sejam incomodados. Em todos os casos, Lula tentou, de alguma forma, retirar as declarações, mas não adiantou. Muitos deputados e senadores reagiram, foram à tribuna criticar o petista. Outros parlamentares, como o deputado Júnior Amaral, publicaram respostas nas próprias redes sociais. O deputado tem casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. Na sexta-feira, o Partido Socialista Brasileiro formalizou a indicação de Geraldo Alckmin como vice para a chapa de Lula à presidência da República. O ex-governador e o petista participaram de um evento para anunciar a união. E sobre a nova dupla, Lula disse que a partir de agora, um vai chamar o outro de companheiro. Para frente, você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente. Você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin. E o Diretório Nacional do PT ainda precisa aprovar formalmente o nome de Alckmin para a chapa de Lula. Enquanto isso, nas redes sociais, internautas resgataram tweets e publicaram vários vídeos de Alckmin criticando o Lula. Vamos ver. Olha, quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia no segundo turno apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro. Achamos que o Brasil só perde com esses radicalismos. Então peço a vocês que divulguem bastante para desmentir esta fake news que está circulando. Fiuza, passo para você. Para mim é uma decepção muito grande ver Geraldo Alckmin, com quem eu trabalhei na Band por uns 6 meses, uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito simpática, vê-lo virando casaca dessa maneira ao lado de Lula é triste demais, Fiuza. Ele está dando um vexame muito grande e não é só o problema para ele, né? A sociedade é feita de exemplos, né? Então, eu tenho dito, quer dizer, quem começou essa lavagem de reputação do Lula foi o Fernando Henrique. E eu acho isso uma coisa muito séria, porque esses personagens, Lula, Fernando Henrique, eu acho que existe, né, uma tese de que o PT e o PSDB fizeram um acordo para ficar para sempre no poder, se revezando. Eles têm, de fato, ali alguns momentos de conluio, Fernando Henrique, o príncipe dos sociólogos, etc. Mas isso, se você olhar a realidade da administração pública no Brasil, aí não há a correspondência total com essa tese. É importante a gente ressalvar isso, para a gente não perder de vista a situação histórica. Então, o Geraldo Alckmin, por que é tão ruim o Geraldo Alckmin dar esse vexame todo? Porque ele esteve, assim como outros do PSDB, não por serem do PSDB, que é um partido
é um ajuntamento, como todos são, é um péssimo partido. Mas, em alguns momentos, eles estiveram à frente da administração pública em pautas importantes para o país. E pautas que não eram o que você poderia chamar de uma agenda esquerdista, que seria, então, esse conluio do PSDB com o PT. Por exemplo, em São Paulo, o estado onde os dois partidos, a base principal dos dois partidos, e, enfim, o maior estado da federação, o PSDB ficou, sei lá, mais de 30 anos sem revezar com o PT. Isso não pode ter sido um acordo, porque o PT é um partido fisiológico, é um partido de parasitas. Ele nunca ia topar dar a máquina 30 anos para o outro. E nesses 30 anos é importante para a gente ver a gravidade do ato do Alckmin e do Fernando Henrique. Nesses 30 anos aconteceram coisas importantes para a construção da sociedade brasileira, que não são, que não podem ter uma grife tucana ou qualquer outra. A gente tem que olhar as coisas como elas são. Então, por exemplo, a questão da responsabilidade fiscal no Brasil é uma transformação fundamental, difícil de ser feita, foi feita, e o Alckmin é parte dessa história. O que eu posso fazer? A privatização da Eletropaulo, por exemplo, começou com o Mário Covas e o vice-governador era o Alckmin, que era o coordenador do programa de privatização. Isso não é uma pauta esquerdista em conluio com o PT. O Banespa, a privatização do Banespa, conduzida pelo Armínio Fraga, então presidente do Banco Central, nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. A pauta de privatizações no Brasil teve capítulos dificílimos, não foi fácil, não foi natural, teve bomba em frente à Bolsa de Valores. A privatização da telefonia, por exemplo, foi um avanço importantíssimo. Isso estava nas mãos, na época, de um governo que era do PSDB. Volto a dizer, não é o partido. O partido não é importante, a sigla. Ele até aderia. Mas era um grupo que estava no governo quando era o PSDB, o partido do presidente. E o PT tentando atrapalhar de todas as maneiras. E de forma violenta. O PT tentou dinamitar o Plano Real, votou contra o Plano Real, tentou acabar com as privatizações, fez propaganda contra, e isso seria a morte política do Fernando Henrique. Então, não dá para a gente imaginar, porque qual é a minha preocupação? Não é nem o Fernando Henrique, nem o Alckmin, nem o PSDB. A minha preocupação é com a história. Porque nesses momentos houve avanços importantes que não eram uma agenda esquerdista, e estávamos sob esses personagens. Então, eu acho, Lacombe, que torna mais grave ainda. Se fosse assim, o Ciro Gomes, o Brizola, esses políticos só fizeram demagogia praticamente, tudo bem, estão se encontrando com o Lula, mas não. São outros políticos que, independentemente do seu partido, tiveram um papel importantíssimo na construção institucional do país, cultural. Responsabilidade fiscal não era fácil de se implantar no país e está associada a esses personagens não num balé com o PT por uma agenda esquerdista. Infelizmente, eles, depois de terem sido protagonistas disso, em oposição total ao PT e vice-versa, eles estão aí dando esse vexame, um péssimo exemplo. E eu quero crer, Lacombe, que se as urnas não tiverem vontade própria, Lula mais Alckmin é igual a zero, né? É igual a zero. Dá ao oponente a possibilidade de ganhar fácil a eleição.